semana as classes vão ficar assim. Eu vou lá para os catecúmenos, ou seja, todo mundo que está chegando na igreja, que não é membro ainda, próximo domingo de manhã vai comigo aqui para a sala aqui desse lado. Os jovens, que já são membros, vão para o presbítero André Nakamura. E os demais ficam aqui com o presbítero Luciano. Okay? Vai seguir a mesma sequência aqui do livro A Enfermidade na Vida Cristã. Ok? Então, semana que vem a gente vai mudar um pouco a escola dominical. Isso acontece sempre porque a preparação do pessoal que está chegando na igreja se dá em 3 passos. O primeiro passo, o presbítero Luciano dá a parte confessional da igreja, a confessionalidade da igreja, os símbolos de fé, confissão de fé, breve catecismo, catecismo maior, a importância desses símbolos. O segundo passo é o aparato bíblico, para você poder ter um conhecimento das doutrinas bíblicas, que sou eu que dou esse módulo. E o terceiro é com o presbítero André Nakamura. Ele vai ensinar a respeito do presbiterianismo, o que é a igreja presbiteriana, como ela funciona, quais são os direitos, os deveres do membro da igreja presbiteriana. Então, quem chega na igreja passa por todos os presbíteros, assiste aula com todos. Por isso que é esse revezamento. Tá bom? Então vamos lá, continuar aqui com o estudo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, texto muito conhecido, versículos 16 e 17. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Hoje nós vamos ver 2 motivos pelos quais a doença nos abate. Verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, agora quando estamos na escola bíblica deste domingo, rogamos ao Senhor que o mesmo Espírito que esteve sobre nós durante a pregação também abra o nosso entendimento agora nos estudos, a fim de que possamos dar glórias ao Senhor até mesmo na enfermidade. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. A suficiência das Escrituras é um dos temas da Reforma Protestante mais caros. E a suficiência não é a mesma coisa da exaustão das Escrituras. Vamos tentar entender isso. Quando nós dizemos que a Bíblia é suficiente, nós não estamos dizendo que a Bíblia diz tudo sobre Deus. Não é isso. Isso seria ser exaustivo a respeito de Deus. E a Bíblia não é exaustiva a respeito de Deus. Ela fala tudo o que eu preciso, por isso que ela é suficiente. O que eu preciso, ela tem. A respeito da vida, é um texto que nós lemos hoje lá em 1 Pedro. Volte lá comigo, por favor. Primeira carta de Pedro. Um minuto. Quando eu disser primeiro, você entende a segunda, viu? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja, o que é que Deus nos deu? O seu divino poder nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Ou seja, a palavra de Deus ela é suficiente para qualquer coisa que você precisa para viver e para ser piedoso nessa vida. Não existe nada que seja falho na Bíblia, que eu precise de uma segunda fonte para viver bem e para ser piedoso. Então, qualquer problema de conduta, a Bíblia tem algo para me dizer. Se eu estou tendo uma conduta equivocada, imoral, né? se minha conduta no meio da sociedade é errada, se eu preciso viver melhor, por exemplo, no trabalho,
se eu preciso ser melhor filho, se eu preciso ser melhor marido, se eu preciso ser melhor esposa, tudo isso a Bíblia diz. Ela é suficiente. Nós cremos na suficiência das Escrituras. Não precisa de nenhuma nova revelação, nem extra-bíblica, nem uma revelação da ciência. A ciência nós precisamos para outra coisa. Há uma confusão muito grande, irmãos, porque se confunde o papel da ciência com o papel da Bíblia. E aí, por exemplo, você quer explicar coisas da ciência com a Bíblia, aí dá confusão, porque a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um livro de fé. Né? Agora, toda vez que a ciência contraria a Bíblia, com quem eu fico? Com a Bíblia. O mundo fica com a ciência. Por que nós não ficamos com a ciência? Porque, irmãos, a ciência já se provou muito ineficiente, inclusive. Quantas vezes você já foi dito, não coma ovo? Né? O Jô Soares, ele tem assim, uma mágoa com a ciência muito grande. Ele disse, eu passei 30 anos sem comer ovo. Aí agora vem a dizer, pode comer ovo. E agora, 30 anos de prejuízo. Quem vai agora dizer que eu vou comer ovo por 30 anos? É impossível. A ciência ela é assim. É própria da natureza científica porque não é perfeita. A ciência é feita por homens imperfeitos. Então nós não desacreditamos da ciência. Ela só não é como a Bíblia, que não muda. A ciência a todo instante muda. Uma hora come manteiga, outra hora não come manteiga, uma hora come pão, outra hora pão mata. Até cuscuz agora está matando. Eu imagino. Oi? Perfeito. E é interessante porque a ciência, né, um testa sobre uma coisa, aí o outro usa o mesmo, né, você tem o mesmo ponto de estudo. Aí fulano desenvolveu um método científico, pesquisou e chegou a determinada conclusão. O outro usou o método científico, chegou a outra conclusão. E agora? Porque existem vieses na ciência. E todo cientista parte de pressupostos. Você parte de uma verdade que você não tem como provar, mas você já acredita nela. E parte da ciência é meio filosófica também. Você parte de um pressuposto, a tendência de você chegar naquilo que você começou pensando é muito forte. Né? A desonestidade na ciência é muito grande também. Nem sempre, mas há muita desonestidade. Então você pega um cientista com um viés, por exemplo, né, no nosso tempo há um viés chamado aquecimento global. Se você não sabe, aquecimento global não é unanimidade em lugar nenhum do mundo. Não é. Existe uma divergência muito grande. Né? O MIT, alguém já ouviu falar nesse instituto? Né? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Só o nome do estado já é difícil de dizer, né? Imagina estudar lá. Esse instituto é um dos mais, né, considerados na ciência do mundo como sendo um instituto, né, fiel, assim, pessoas honestas. Mas quando chega na parte do aquecimento global, ele é completamente esquecido, porque eles dizem que não há aquecimento global. São ciclos de aquecimento, né, e que depois esses ciclos são desfeitos e começam um resfriamento da Terra. Haja vista que os polos agora começaram a esfriar. Então, na ciência, a gente não vai entrar em detalhes sobre esse tema, mas a ciência é assim, é próprio dela. Mudar, pensar uma coisa, depois pensar outra. E nesse sentido, não é para que você desacredite completamente, vire ignorante, diga, está vendo aí, a ciência deve ser desprezada. Não, ela tem que ser entendida. Você compreende a ciência dentro do que ela pode lhe dar. Ela não é palavra de Deus, ela é palavra de homem. Mas a Bíblia é palavra de Deus. Dito isso, eu volto para o texto lá de 2 Timóteo capítulo 3, né, porque apesar de nós dizermos a respeito da Bíblia que ela é a nossa única regra de fé e prática, nós muitas vezes desacreditamos dessa verdade na prática. Alguém, por favor, leia o verso 16 da segunda carta, capítulo 3. Ok. Veja, não é parte da Escritura, mas é toda Escritura.
Na época que Paulo está escrevendo isso aqui, nem toda a Bíblia do Novo Testamento está pronta. Então, o que é que ele está se referindo, basicamente? Qual era a escritura que ele tinha? O Antigo Testamento. Para muitos hoje é justamente o Antigo Testamento que não é escritura. Mas Paulo, no Novo Testamento, fala do Antigo como sendo toda escritura é inspirada. E a inspiração aqui a palavra de sopro. Deus soprou, né, a sua palavra nos profetas e eles escreveram. O registro da palavra se deu assim. Deus fala ao profeta, o profeta ouve, e ele muitas vezes fala ao povo, e em outro período ela é escrita. Às vezes ele mesmo escreve, às vezes outro vem e registra o que foi dito. Então, essa é a inspiração bíblica. A Bíblia é inspirada porque vem da boca de Deus e ela é inerrante. A inerrância a Bíblia não contém erro. Por que não contém erro? Porque vem da boca de Deus. E se Deus é perfeito, tudo que sai da boca dele é perfeito. Aí você diz assim, mas eu já ouvi falar num determinado estudo sobre manuscritologia bíblica que existe erro na Bíblia. É falso, né? Mas assim, é falso e é verdadeiro ao mesmo tempo. Depende do tipo de erro que a gente está tratando aqui. Porque os copistas, né, a Bíblia chegou na sua mão assim, cadernada, né, com capa, contra capa. Não pense que saiu assim lá da impressora da época de Paulo, né? Não tinha nada disso. Então a Bíblia era registrada, manuscrita, né, pelo profeta, e depois ela era copiada. Você imaginou que numa cópia há, muitas vezes, algum tipo de equívoco. Mas os equívocos que são achados nos manuscritos bíblicos são equívocos de duas palavras repetidas, uma palavra faltando aqui, mas no outro manuscrito ela tem. Então, quando se faz o trabalho de manuscritologia, comparação de um manuscrito com o outro, você vê que há 92% de confiabilidade da escritura. 92%. Uma comparação com um texto, né, um texto dentre os filósofos que é muito bem quisto, a República de Platão. Alguém já leu? Não? Queria ler. É um texto muito complexo, mas vale a pena ler. A República de Platão tem 30% de confiabilidade. Mas ninguém disse que não foi Platão que escreveu. A Bíblia tem 92%. Os 8% de erros são esse tipo de erro que eu estou dizendo aqui. Erro manuscritológico, de cópia. Então a Bíblia é inerrante, ela não erra, porque ela procede da boca do Pai. Ela é suficiente, porque ela diz tudo que eu preciso. Ela é eficaz para quê? Não só para a fé, mas para a minha prática. É isso aqui que a gente precisa realmente crer. O texto vai dizer, a utilidade da Bíblia, já que é inspirada, é inerrante, é para o ensino. Veja, se eu tivesse um quadro aqui, eu faria uma reta, é o ensino. O ensino é o caminho que você vai seguir. Esse aqui é o ensino. Agora veja depois, o que é que vem depois do ensino? Repreensão. Alguém se desviou dessa reta, então a Bíblia serve também para repreender. Volte para o caminho. Aí você foi repreendido. Para voltar para o caminho, você tem que saber como volta para o caminho. É correção. Tá? Corrigindo o caminho. E depois, educação na justiça. Você volta a ser ensinado. Qual a finalidade? Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, ela é suficiente para qualquer problema que você precise de ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Se você não consegue extrair da Bíblia, né, uma resposta para a sua situação, não é falha da Bíblia, é falha minha. Se o pastor não consegue trazer, né, uma aplicação de um texto bíblico do Antigo Testamento, não é porque o Antigo Testamento não é Bíblia, não é inspirado, é falha do pastor. Toda a Escritura é inspirada. Nós vimos um texto hoje de manhã, complexo, né, que só na leitura de Números 5, você já diz o que é que vai sair daí, né? Pelo menos a minha... Eu comentava com o presbítero Nakamura, essa foi uma daquelas semanas angustiantes. Porque você lê o texto e você diz, e agora? E não tem para onde correr, né? Está pregando na sequência, não tem para onde correr.
Você tem que se debruçar e ver o que é que Deus está falando ali. Mas quando você vê, né, você vai se aprofundando, descobrindo o que tem naquele texto ali, você vê a maravilha que é a Escritura. Um texto obscuro como aquele, e é elucidado por muitos outros textos claros. E isso serve para a minha vida, né, de piedade. Tudo isso eu estou dizendo, irmãos, para que você entenda. A enfermidade, quando bate na sua porta, ela tem explicação bíblica. Eu vou dar pelo menos 2 motivos pelos quais nós ficamos enfermos e que a Bíblia nos ensina a esse respeito. Primeiro, a Bíblia diz que eu posso estar ficando enfermo para minha disciplina e punição. Por favor, Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Vou pedir para alguém ler. Provérbios 3, versos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfares da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem perdoa. Como é que Deus trata o seu povo? Filho meu. Ele diz que Israel é meu filho, meu primogênito. Muita gente pensa que a figura paternal de Deus ela é só revelada no Novo Testamento. Mas isso é dito lá no Antigo Testamento. Filho meu. Israel é meu filho, meu primogênito. É assim que era tratado Israel. Era o filho de Deus. Então, quando você, né, disciplina seu filho, você pune seu filho, a Bíblia diz que isso é prova de amor. Então, a punição pelo erro é uma prova que Deus é um bom pai. Porque um bom pai disciplina seus filhos. E a enfermidade pode ser, sim, motivo de punição divina. Deuteronômio, capítulo 28. Dá uma olhada nesse texto. Deuteronômio 28. Se você olhar aqui, Deuteronômio 28 ele trata de bênçãos e maldições pactuais. Toda a primeira parte é dedicada às bênçãos do pacto. E ela começa com si, não condicional. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja, é se então. Deus trabalha assim. Se então. Se você guarda meu mandamento, então isso vai acontecer. A bem-aventurança vem pela obediência. Veja, bendito serás quando entrar, quando sair. Uma sequência de bênçãos. Agora veja a partir do verso 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Veja, quantos versículos são de bênção? Quantos? 14. De maldição vai do verso 15 até o 68. Não brinque não. O pacto de Deus não é brincadeira. Você tem 3 vezes mais maldição, né, do que a citação de bênção. Está dizendo que a bênção de Deus é menor? Não, ele diz que ele vai abençoar até 1000 gerações, segundo o mandamento. Mas a maldição é porque... Não é assim... Você veja, você diz ao seu filho, você vai elogiar seu filho, você elogia, né? Você elogia, mas não precisa elogiar muito, porque senão ele fica... né, opa... Aqui eu estou com crédito. Então, se você elogia demais seu filho, a tendência é que ele vai lembrar só do elogio. Aí Deus diz, não, peraí, o elogio aqui, você veja que é a bênção. Mas se você não fizer, aí vem. Aí ele desce a mão pesada. Para que você veja o peso da mão, o que precisa ficar gravado na minha mente é mais o peso. Porque eu sou muito mais tendencioso a não fazer o que Deus manda do que fazer o que Deus manda. Então eu preciso ser, sim... cheio das promessas de Deus,
Mas se for mais cheio da promessa do que das ameaças, acontece o que está acontecendo com a igreja. A igreja só ouve bênção. Aí vive do jeito que vive. A igreja precisa ouvir as maldições do pacto, né, que são tratadas aí. Mas especialmente uma das maldições, do verso 15 ao 22. Ele vai dizer, deixa eu ver aqui, 15 a 22. Verso 19. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa das tuas obras com que abandonaste. Veja agora. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação e com o calor ardente e a secura e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Doutor César, o autor do livro, ele é médico, né? E ele explica um pouco dessa passagem. Ele diz assim: Moisés faz menção à tísica, hoje em dia mais conhecida como tuberculose, doença infecciosa para a qual não havia tratamento conhecido na época. Poderia ainda estar se referindo a estados severos de emagrecimento decorrentes de desnutrição. É um pecado que dava para ver logo se a pessoa estava nele, né? Eu não estou tendo esse problema, tá tranquilo. Em seguida cita a febre, que é o termo ainda usado para as grandes elevações da temperatura corporal acima dos níveis habituais, quadro que pode estar associado a uma série de enfermidades. A inflamação normalmente representa as situações em que um determinado órgão ou uma parte do corpo se apresenta dolorosa, inchada e frequentemente avermelhada. Ferrugem e crestamento são lesões da pele decorrentes das queimaduras solares e outros tipos de radiação. Todas estas compreendem estados de doença que poderiam vir a ser utilizados pelo Senhor como vara. Como um pai bondoso que disciplina os seus filhos, Deus traz todas essas maldições sobre nós. Aí você diz, mas isso aqui é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem isso, não. 1 Coríntios, capítulo 11. Alguém lê, por favor, verso 27 até o verso 30. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, de forma digna, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos entre vocês fracos e doentes, e muitos que dormem. Não tenha dúvida que Deus ainda coloca doença sobre nós para nos punir. Diz que as pessoas que tomam a ceia do Senhor de maneira indigna, e eu entendo que está sendo tratado aqui um caso específico de Corinto, mas que isso certamente pode acontecer no nosso meio. Uns estão fracos, outros doentes e outros que dormem, morreram por conta de tomar a ceia do Senhor de maneira indigna. Outro texto, Atos capítulo 12. Alguém lê verso 1 e 2, depois do 20 ao 23. Naquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar.
Testamento não, Novo Testamento. Herodes foi comido de verme e morreu porque ele se fez como se fosse Deus, se colocou no lugar de Deus. Imagina o Papa, né? Imagina o que vai acontecer com o Papa. E um detalhe, você percebe aqui que as pessoas dizem hoje que a doença não, foi enviada por Satanás. Mas o texto diz no final que um anjo do Senhor o feriu. O anjo é o mensageiro de Deus. Foi um anjo de Deus que trouxe a doença, não foi Satanás. Então pode ter certeza, num caso de Jó, por exemplo, é diferente. Foi um caso específico onde Satanás tocou na vida de Jó. Mas é possível que o próprio Deus, por meio de um anjo, fira você, sua família, com alguma doença por conta de punição de pecado. Caio. Meu irmão, no céu, você pergunta a ele, porque eu não sei. Né? Não é a questão da oração dele 3 vezes, né? Do espinho na carne. Caio, aquilo ali tem trocentas explicações. Enfermidade. Eu acredito que seja enfermidade. Acredito. Não, mas a causa, o pecado foi Mas se tem uma aprovação, porque ele diz, a minha graça de baixo. Você vai conviver com isso. Isso que é para que você não se ensoberbeça. Você sabe o que ele explica? É para que Paulo não se ensoberbeça. Veja só, homem como Paulo, homem que pregava, né, até altas horas, né, e as pessoas ouviam. De vez em quando caía do teto, mas geralmente ouviam até altas horas da madrugada ele pregando. Fazia milagres, sinais, escreveu 13 cartas. Deus colocou alguma coisa para refrear esse homem. Isso é, terceiro céu. Já perguntaram, no primeiro ano de seminário, acontece muita coisa interessante. E um aluno do primeiro ano, que assim, quando você chega no 4º ano, você não sabe mais de nada, mas no primeiro ano você tem certeza, você sabe de tudo. Aí o aluno do primeiro ano, esse tinha uma dúvida, ele disse, pastor, o que é o terceiro céu? O pastor pegou o celular e disse, o apóstolo Paulo, por favor, um aluno aqui do primeiro ano do SPN está com uma dúvida, explica ele aqui o que é o terceiro céu. São coisas que não dá para a gente explicar. Qual é o primeiro céu, o segundo céu? Difícil de explicar, irmãos. Existem muitas explicações, como no caso que Caio perguntou, mas nenhuma delas é satisfatória. O que um pregador vai dizer é, eu me apego a tal. Né? Por esse argumento eu me apego a tal. Mas não pode chegar e bater o martelo e dizer, foi isso. Eu não sei o que é o terceiro céu. Eu não sei o que foi que aconteceu com Paulo. Assim como não sei um monte de outras coisas. Mas essas coisas não são primordiais para a minha fé. O fato de não saber, né? Exato. Deuteronômio 29, 29. O que nos foi dado, o que foi revelado, eu preciso saber. Agora, o que não foi revelado, pertence a Deus. As coisas reveladas pertencem aos homens, as não reveladas pertencem a Deus. Agora, esse versículo não pode ser usado, como muitas vezes é usado, principalmente no meio pentecostal, para não se aprofundar no estudo. Porque tem muita coisa que foi revelada. Então, o que foi revelado eu preciso saber. O que não foi, outro princípio reformado nós nos calamos quando a Bíblia se cala. Quando a Bíblia não fala, a gente não fala. Não é vergonha nenhuma para mim, nem para nenhum pregador dizer não sei, quando a Bíblia não fala. Mas aqui é possível saber. Um anjo do Senhor feriu esse homem e ele foi morto. Agora, e os crentes? Então, o autor vai dizer assim, não raramente tomamos ciência de pregações que afirmam que aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus, a saber, a sua igreja, não estão mais sujeitos às enfermidades, pois o presente momento é o período ou a dispensação da graça e não da lei. Entretanto, a exortação feita por Paulo, lá no texto de Corinto, é justamente para os crentes. A questão da ceia é para o crente, o ímpio não toma ceia. Então, os que morriam, os que adoeciam, eram crentes que estavam em pecado, deliberado, e seguiam tomando ceia. E a solução do caso não é não tomar ceia, por autodisciplina, mas você confessar o seu pecado
né, a liderança da igreja, ser tratado e, se for o caso, a liderança da igreja lhe tira da ceia. Porque quando um membro de igreja deixa de tomar ceia, porque sabe que está em pecado, e ele mesmo se inflige a pena, ele está usurpando um lugar que não é dele, mas é dos presbíteros da igreja. A chave dos céus não foi dada a todos nós, foi dada a um conselho. Nem foi dada ao pastor, foi dada ao conselho de presbíteros. Eles é que tiram e eles é que restauram a ceia do Senhor. Então não faça isso. Você está em pecado, né? Procure se tratar. Se for alguma coisa notória, você precisa ser tratado pelo conselho. E é o conselho que vai saber se é necessário ou não. Às vezes não é. Às vezes não é. Então Deus pode infligir, sim, uma enfermidade por conta do pecado. Em segundo lugar, nós vamos tratar rapidamente a enfermidade para a glorificação de Deus. João capítulo 11, último texto que a gente vai ler hoje. Hoje de manhã, né? João 11 é a ressurreição de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, um homem que conviveu com o Senhor muito tempo, construiu amizade. Não só Lázaro, mas a casa inteira. E um dia Lázaro morre. Vocês sabem da história, Jesus não estava perto de Lázaro. O mensageiro, ele sai da casa de Lázaro, passa um dia de viagem, chega até onde o Senhor Jesus está. Ele ouve que Lázaro está doente ainda. É provável até que na viagem ele já tenha morrido, porque são 4 dias, não é isso? Então, durante a viagem do primeiro dia, Lázaro já tinha morrido. Esse homem não sabia ainda. Ele informa, Jesus passa mais 2 dias. E no terceiro dia ele volta, né, para a casa de Lázaro, mais um dia para chegar lá. No 4º dia, Lázaro está morto. Vamos lá. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele lhe concederá. Declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Veja, Marta já cria na ressurreição. Antes da ressurreição acontecer na casa dela, ela cria na ressurreição. Mas a ressurreição do último dia. Aí ele diz, verso 25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Verso 40, ele diz: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Porque essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Existem muitas doenças, irmãos, que não são para a morte, mas são para a glória de Deus. Não importa o estado que ela esteja, não importa a gravidade, o grau, o que dizem os médicos. Nós cremos num Deus que reverte toda e qualquer situação. Ele pode nos punir e Ele pode retirar a punição de sobre nós. Então, a enfermidade recai sobre o crente, sim, para punir, porque Deus é bom Pai e Ele pune os seus filhos. Mas Deus é bom Pai a ponto de ouvir a oração do seu povo. E a doença, em vez de ser para a nossa morte, é para a glória de Deus. Lembre, se estiver demorando o auxílio de Deus, ele demorou 4 dias para chegar na casa de Lázaro. Se ele fosse no mesmo dia, se ele chegasse na mesma hora e Lázaro estivesse doente, a glória era menor. Então, Deus, muitas vezes, Ele não demora, Ele age no tempo certo para que a glória seja maior. A enfermidade é assim, é para a glória de Deus. Amém. Fica de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Queria pedir que nosso irmão Breno leve sua voz e agradeça a Deus pela aula.